Olá pessoal, meu nome é Andrei, sou aluno do Profimátil FOPA e neste vídeo resolverei alguns exercícios da unidade 5 do livro de aritmética. O primeiro exercício proposto diz o seguinte: para cada par de números naturais A e B dados abaixo, ache o MDC de A e B e determine números inteiros M e N tais que esse MDC seja escrito como estar aqui. E para fazer isso, nós vamos então adotar o algoritmo de Euclides. Então vamos primeiro traçar aqui uma linha, vamos traçar mais uma outra aqui, ok? E a gente vai então colocar esses números aqui na ordem decrescente. Então, vamos pegar o primeiro deles aqui, que é o 3.887, logo em seguida 637. Então nós vamos iniciar aqui o processo. Essa forma de organização dessas contas, eles apelidos aqui de jogo da velha, né? Então nessa primeira linha nós vamos colocar todos os quocientes, na última linha nós vamos colocar os restos das divisões. Então, que divisões nós vamos efetuar aqui? A primeira delas é 3.887 dividido por 637. E aí, nessa conta, nós temos um quociente, que é igual a 6, e um resto, que é 65. Agora, nós pegamos o seguinte, esse resto e copiamos para cá, para iniciarmos uma outra divisão, que agora é do 637 dividido por 65. Então, efetuando aí essa conta, nós vamos obter um quociente que é igual a 9 e um resto que é 52. Então, da mesma maneira, eu vou fazer aqui as separações. Então, nós vamos copiar para cá esse 52 e efetuar a divisão. 65 dividido por 52, isso aqui tem como quociente 1 e resto 13. Colocando o 13 agora para cá, nós fazemos a divisão de 52 por 13, que dá exata, quociente 4 e resto 0. E então nós concluímos aqui o algoritmo, que é quando o resto termina aqui em 0. Então, onde é que está então o MDC que a gente está procurando? É o penúltimo desses restos, que é o 13. Ok? Então, nesse caso, o MDC procurado é igual a 13. Mas não concluímos ainda a tarefa. A tarefa propõe que você escreva o número dessa forma, ou seja, 13, que é o MDC de A e B, dos dois números aqui em questão. Nós precisamos achar um número que multiplicado por 3.887 e que somado com outro número que nós vamos buscar, vezes 637, isso aqui dê igual a 13. Perceba que o 3.887 ele é igual a 6 vezes, vou anotar isso aqui direito, 6 vezes 637, mais esse resto bem aqui, que foi 65. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, então, isso aqui em função desse resto. Ou seja, isolar esse resto, que seria 65, igual a 3.887 menos 6 vezes 637. Pois bem, nós podemos escrever então todos os restos nesta forma bem aqui. Ou seja, o resto 52, por exemplo. O resto 52 é o 637 menos 9 vezes 65. Ok, mais? O resto 13, que é o último resto aí, é da forma 65 menos 1 vezes 52. Daí, se fizermos aqui a organização dessas três expressões, nós vamos obter algo nesta forma aqui. Veja só, eu vou pegar o 13, essa última das igualdades aqui, pegar o 13 igual a 65 menos 1 vezes 52.
No lugar desse 52, nós vamos colocar o que ele corresponde. Ou seja, 52 corresponde a 637 menos 9 vezes 65. Vamos colocar lá. Então, vamos fazer essas contas aqui. Vai ficar 65 menos 1 vezes, no lugar de 52, 637 menos 9 vezes 65. E aí, ajeitando isso aqui, vai ficar, então, 65 menos 637 mais 9 vezes 65. Note que eu posso somar 65 mais 9 vezes 65, que isso dá 10 vezes 65, menos 637. Agora, ainda precisamos trocar esse 65, ou seja, no lugar desse 65, nós vamos colocar o valor que ele corresponde. Então, vamos fazer isso. Vai ficar 10 vezes, no lugar de 65, 3.887 menos 6 vezes 637. Daí copia para cá menos 637. Daí a gente precisa efetuar aqui essas contas ainda, né? Ó, fazer aqui 10 vezes 3.887, fazer 10 vezes menos 6 dá menos 60, vezes 637, menos 637. Para ficar naquela forma, para ficar agradável, né? Então vai ficar assim, olha, 10 vezes 3.887, nós podemos efetuar então essa soma aqui. Ficaria então da seguinte maneira, pessoal, ó, eu colocaria aqui, eu vou colocar positivo. Se eu somar menos 60 com menos 1, vai dar menos 61 vezes 637. Aí fechou aqui. Perceba que esse aqui seria o nosso N e esse seria o M que a gente está procurando, né? Isso tudo igual a 3. Então, encerra aqui, olha, que queríamos encontrar os valores de M e N e o valor do MDC proposto. Então, aqui no item B, já trouxe tudo prontinho para fazermos as contas, né? Então, vamos fazer 1.218 dividido por 648, isso aqui vai dar quociente 1 e um resto 570. Daí dá para fazermos aqui também a divisão agora, colocando o 570 para cá, de 648 por 570, e isso dá quociente 1, resto 78, copiando aqui o resto para cá. Então vamos ficar com 570 dividido por 78, isso vai dar um quociente 7, resto 24. Agora, vamos colocar o 24 para cá, né? E fazer divisão de 78 por 24, isso dá um resto 3, aliás, um quociente 3 e um resto que é igual a 6. Aqui já finaliza o algoritmo, né? Perceba que eu vou colocar 24 por 6, isso aqui vai dar 4, quociente 4 e resto 0. Portanto, acaba aqui, que o último resto é 0, e o penúltimo resto aqui, que é 6. Então, esse penúltimo resto é o MDC que nós estávamos procurando. Então, o MDC desses dois números é igual a 6. Mas, além disso, nós precisamos expressar os valores de M e N, tais que sejam igual a 6, né? Então, vamos fazer isso de maneira mais rápida do que fizemos no item A. Então, vamos fazer primeiro. Perceba que o 570, que é o primeiro dos restos, é igual a 1.218. 1.218, escrevi errado aqui, 1.218, menos 1 vezes 648. E o 78, que é o resto imediatamente à frente aqui, é 648 menos 1 vezes 570. O resto é 24
é igual a 570 menos 7 vezes 78. E por último o resto 6, que é 78, menos 3 vezes 24. Se você fizer todo aquele trabalho que nós fizemos lá no item A, você vai encontrar então que o 6 pode ser escrito como essa combinação linear bem aqui, ou seja, de 47 vezes 648 mais, aqui colocar entre parênteses, menos 25 vezes 1218. Ou seja, os valores de MN, tais que o MDC D6, tá? São então 47 e menos 25. Então, se efetuar essas contas aqui, você vai ver que isso vai dar igual a 6. Ok? Então vamos lá para o item C. No item C também já está tudo organizadinho aqui, para a gente ganhar tempo. Então a primeira divisão que eu vou fazer é 874 por 551. Isso aí vai dar um quociente 1. Resto 323. Agora coloco 323 para cá. Aí divide 551 por 323. Isso vai dar quociente 1, resto 228. Vem 228 para cá agora. Agora 323 dividido por 228. Isso também dá quociente 1. Agora o resto dá 95. Colocando agora 95 para cá. Então nós vamos ter a seguinte conta: 228 dividido por 95. Isso vai dar um quociente que é 2 e um resto que é. E agora coloco o 38 para cá. 95 dividido por 38. Isso aí vai nos dar novamente um quociente 2 e o resto que é 19. Perceba agora que finaliza o algoritmo, porque quando eu colocar o 19 para cá, 38 dividido por 19, isso aqui vai dar 2 e resto 0. Então acaba aqui a conta. Então quem é o MDC? É o penúltimo dos restos aí, né? Que é no caso o 19. Então, de maneira análoga que nós fizemos anteriormente, nós podemos escrever o primeiro dos restos aqui, que é o 323. Então, 323 como sendo 874 menos 1 vezes 551. Tá? O resto seguinte, que é o 228, pode ser escrito como 551 menos 1 vezes 323. O outro resto, que é o 95, vai nos dar 323 menos 1 vezes 228. E o resto, 38, é 228 menos 2 vezes 95. O resto, 19, que aqui é o MDC dos dois números, é 95 menos 2 vezes 38. Então, de todas essas expressões, e se fizermos as substituições corretas, nós vamos obter então que 19 é da forma 12 vezes 874, mais, aí aqui dentro do parênteses eu vou colocar menos 19 vezes 551. Ou seja, esse aqui seria o valor de M, esse aqui seria o valor de N.
Portanto, encerramos a questão 5.1 e vamos para a questão seguinte. No exercício pedido, que foi o 5.2, dá o seguinte: o número n que é natural, e para mostrar que o MDC de n e 2n mais 1 é igual a 1. E para mostrar isso, nós vamos recorrer ao lema 1 de Euclides, que diz o seguinte: se eu tiver aqui o MDC de A e B, então isso aqui vai ser igual ao MDC de A e B menos um número n de vezes o A. Ou seja, eu posso retirar quantas vezes eu quiser um número, desde que eu tire o número de A do valor de B. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o MDC pedido, que é n e 2n mais 1. E aí eu posso, pela regrinha aqui, e aí para facilitar a nossa linguagem, eu vou chamar isso aqui, olha, esse aqui de A e esse todo aqui de B. Então perceba que isso aqui é igual a n, tá? E o valor de B, que é 2n mais 1, mas eu posso, pelo lema, retirar uma quantidade n de vezes o valor do A. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de uma maneira conveniente. Então, já que eu posso retirar qualquer quantidade aqui, desde que seja um múltiplo de n, então eu vou retirar 2 vezes n. E aí nós vamos ficar com o seguinte resultado: n, e aqui 2n menos 2n, isso aqui vai dar 0, daí vai restar 1. E por definição, o MDC de n e 1 é igual a 1. Ou seja, está demonstrado o que queríamos. Vamos agora à resolução do item seguinte, que é o item 5.4, a letra A, que diz que se m é um número natural, mostre que o MDC dessa expressão bem aqui, e A mais 1, é igual ao MDC de A mais 1 e 2m. Olha, para fazer isso, nós vamos recorrer a resultados anteriores, ao resultado 1, 2, 3 e o 4, sendo que 4 é o lema 1 de Euclides. E aí você pode se perguntar por que vamos utilizar então o resultado 1 aí. Perceba que a expressão dada aqui, esta expressão, ela é da forma a elevado a 2m menos 1, também elevado a 2m. Você pode colocar qualquer expoente aqui, não tem nenhum problema. Dividido por a mais 1. Perceba que essa expressão tem o mesmo formato dessa. Ou seja, quer dizer que quando eu efetuar a divisão de a elevado a 2m menos 1 elevado a 2m dividido por a mais 1, nós vamos ter o seguinte resultado: a elevado a 2m menos 1 menos a elevado a 2m menos 2 vezes o valor que seria lá de b, né? Aqui, olha, de b. Mas b, nesse caso, se você observar, o valor do b aqui é 1, né? Isso aqui é como se fosse o valor do b. Então, nós não precisamos fazê-lo aparecer. Aí continua essa soma, né? Menos, eu vou pegar o antepenúltimo, que seria elevado a 2, mais a e menos 1. Então, qual é o padrão que a gente observa primeiro aqui? Que quando eu tenho um expoente que é ímpar, isso aqui fica positivo. Quando eu tenho que isso aqui é um expoente par, isso aqui fica negativo. Perceba, pela mesma forma eu coloquei aqui sem pensar duas vezes que a elevado ao quadrado é negativo. Tudo bem? E esse aqui que é elevado a 1 é positivo. E esse aqui que seria a elevado a 0 é negativo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer aparecer novamente resultados dessa proposição 1 e também da proposição 2. Vamos fazer isso então. Aqui, onde eu tenho a elevado a 2m menos 1, vai ficar assim, olha, a elevado a 2m menos 1 mais 1. Eu vou acrescentar uma unidade.
Porque quando eu acrescento uma unidade, eu escrevo isso com esta característica aqui, que é divisível por A mais B, ou seja, por A mais 1. Então, essa parcelinha bem aqui, pela proposição 2, essa parcelinha aqui é divisível por A mais 1. E aí, se é divisível por A mais 1, eu posso escrever, e se eu conseguir fazer isso com os demais termos, eu posso escrever isso como um produto de A mais 1 por algum número inteiro. E o termo logo seguinte dessa soma, nós vamos colocar da seguinte maneira: A elevado a 2m menos 2. Perceba que o expoente aqui é par. Então, quando o expoente é par, nós temos algo que é no formato de uma diferença. Ou seja, eu vou colocar então menos 1. Ok? Então, aqui já vai recuperar o que seria lá o resultado da proposição 1. Então, aqui é proposição 1. E assim por diante. Todos os demais a gente vai colocar com essa característica. Então, menos a ao quadrado. Vou colocar aqui entre parênteses. Como é o expoente é par, vou colocar menos 1. E o outro ali, que o expoente é ímpar, eu vou colocar mais 1. E por último, eu vou colocar aqui o menos 1, que tem expoente par, menos 1. E aí, o que aconteceu quando nós saímos colocando esses 1's aí? Nós colocamos uma quantidade 2m's de vezes o 1. Ou seja, se eu coloquei 2m's de vezes o valor 1, eu tenho que retirar 2m's de vezes. Então, eu vou anotar isso, olha, vou retirar 2m vezes o valor 1 que eu coloquei aí. Então, se eu coloquei, eu vou ter que retirar essa quantidade. E o que acontece? Como nós construímos isso sempre na forma de que fosse divisível por A mais 1, então, todas essas parcelas dessa soma é da forma A mais 1 vezes o número K, que esse K é um número inteiro. Aí o que sobrava para a gente? Esse 1 menos 1 que dá 0, e sobra o menos 2m's que a gente colocou ali, ok? Aí não custa dizer que esse K pertence aos inteiros. Feito isso, então, encontramos essa identidade, então nós podemos utilizar ali A elevado a 2m menos 1 dividido por A mais 1, tá? E aqui nós vamos ter A mais 1. Percebam então que isso aqui, essa expressão toda, essa expressão bem aqui, eu posso substituir por essa. Então nós vamos fazer isso. Vamos colocar então, vai ficar A mais 1 vezes K menos 2m's, tá? E aqui A mais 1. Aí eu quero que você perceba o seguinte: eu tenho uma quantidade K de vezes, olha só, uma quantidade K de vezes M mais 1. Então eu posso retirar essa quantidade K de vezes M mais 1. E mais ainda, eu posso reorganizar isso aqui, ou seja, colocar então aqui o A mais 1 para cá e colocar A mais 1 vezes K menos 2m's. E então, se pelo lema 1 de Euclides eu posso retirar essa quantidade do outro número, então, ok, eu vou tirar essa quantas vezes eu quiser. E nesse caso eu vou tirar K vezes A mais 1. Que é bem conveniente, né? Ou seja, isso aqui vai dar 0. E vai me sobrar apenas A mais 1 e menos 2m's. Então, bem aqui eu quero advertir que eu utilizei o lema 1 de Euclides. E aqui eu vou utilizar aquela propriedade 3. Ou seja, essa igualdade que eu vou escrever agora, eu vou usar a propriedade 3. Isso aqui é igual a mais 1 e 2m's. Então, concluímos a nossa demonstração utilizando esses resultados aí que eu coloquei na tela. Então, vamos para a próxima questão. Vamos então à resolução do exercício 5.5, que pede para calcular o MDC de alguns números aí. No item C, é pedido que calcule o MDC de 2 elevado a 40 mais 1 dividido por 2 elevado a 8 mais 1
e o número 2 elevado a 8 mais 1. Então, nós vamos nos apoiar no resultado da questão 5.4, questão anterior, que vai nos ajudar a resolver esse exercício com bastante praticidade. Então, vamos primeiro pegar essa expressão aqui e escrever nesta forma. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, eu vou escrever o 2 elevado a 40 como sendo 2 elevado a 8 elevado à quinta potência mais 1, dividido aqui por 2 elevado a 8 mais 1. Note que aqui nós vamos ficar com 2 elevado a 8. Como 5 eu posso escrever? Deixa eu arrumar isso aqui, não ficou legal não. 2 elevado a 8. Como esse 5 pode ser escrito como 2 vezes 2 mais 1. E aí nós vamos colocar aqui como, repetir aqui esse mais 1. 2 elevado a 8 mais 1 aqui embaixo. E aí nós já temos algo com esta característica. Como assim? O valor do A aí seria o 2 elevado a 8. O valor do expoente seria então equivalente a isso aqui, ou seja, aqui seria então o nosso 2m mais 1 seria igual ao 2 vezes 2 mais 1. Tudo com esta característica agora, para daí a gente utilizar o que vem no segundo membro dessa igualdade. Então vamos pegar 2 elevado a 40 mais 1 dividido por 2 elevado a 8 mais 1. 2 elevado a 8 mais 1. E acabamos de ver que essa parte aqui é igual a 2 elevado a 8 elevado a 2 vezes 2 mais 1 aqui dividido por 2 elevado a 8 mais 1. Tá? Vamos pegar aqui 2 elevado a 8 mais 1. E pelo que a gente está vendo aqui do outro lado da igualdade, nós temos então que isso é igual a 2 elevado a 8 mais 1. Por que 2 elevado a 8 mais 1? Porque a gente já viu que o valor de A é 2 elevado a 8. E isso aqui é igual agora ao expoente. A gente viu que o expoente é 2 vezes 2 mais 1. Então, 2 vezes 2 mais 1. Que dá 257. E esse outro resultado aqui que dá 5. Então eu quero o MDC de 257 e 5. Note que 257 e 5 são primos entre si, e portanto isso aqui é igual a 1. Portanto, o item C está resolvido aí. A próxima questão que foi proposta foi a 5.8, que pedia para mostrar que se o MDC de A e B é 1, ou seja, A e B são primos entre si, A divide C, B divide C, então o produto de A vezes B divide C. Bora lá, temos bastante informações aqui. Tudo isso que vem aqui antes da vírgula, desta vírgula bem aqui, é a hipótese da questão. Ou seja, nós temos aí como hipótese que A e B, MDC de A e B é igual a 1. Temos como hipótese que, eu vou colocar por ordem aqui, a hipótese 1, a hipótese 2. Temos também que A divide C, isso implica que C é da forma de um número aqui, K, vou chamar de K1, vezes A, tal que esse K1 pertence aos inteiros. E a gente vai ver que vai fazer sentido pensar nesse K como sendo zero, não tem cabimento aí. E a terceira hipótese é de que B divide C. Isso implica, portanto, que C é da forma de um K2 aqui, vezes B, tal que esse K2 pertence aos inteiros. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente quer, como resultado, a seguinte situação. Que C seja da forma de um número K vezes AB. Esse K pertence aos inteiros também. Nós queremos algo nesse tipo.
O que essa primeira hipótese vai nos dar? Vai nos dar o seguinte, que se o MDC de A e B é igual a 1, isso quer dizer o seguinte, que existe números inteiros M e N pertencentes aos inteiros, tais que nós vamos ter M vezes A mais B vezes, ou N vezes B, igual a 1. Tá? Então, isso aqui é o resultado da primeira das hipóteses dadas. Então, vamos pegar esse primeiro resultado aí, que é M vezes A mais N vezes B igual a 1, e vamos multiplicar isso por C. Tá? Vamos multiplicar isso por C. O que vai acontecer aqui então, né? Multiplicando isso aqui por C. E aí, por isso que eu disse primeiro que não faz sentido pensar em C, pensar em K o número 0, né? Por essa razão. Porque quando a gente multiplicasse aqui, se o K aqui fosse 0, esse K1 fosse 0, então quando eu fosse multiplicar por C aqui, tudo daria 0. Porque 0 vezes A daria 0, então o C seria 0. Então não faria sentido isso. Então vamos combinar de que esse K aqui não seja 0. Tudo bem? Então vamos aqui fazer as contas. Vamos ficar com M vezes AC. E aqui ficaríamos com N vezes BC igual a C. Já temos algo mais ou menos com a forma como a gente quer. Só que nós não temos ainda o produto de A vezes B. Não é isso? Ó, nós não temos o produto AB. Precisamos fazer aparecer aí esse produto AB. Então a gente pode fazer o seguinte, substituir os valores de C aqui, olha. Na hipótese 2 nós temos K1 vezes A. Na hipótese 3 nós temos K2 vezes B. Aí nós fazemos essa substituição de maneira conveniente. Portanto, vamos ficar com o seguinte, olha, eu vou repetir aqui M vezes A vezes C. C não é K2 vezes B, então posso substituir por K2 vezes B. E aqui vamos ficar com B vezes, o C pode ser K1 vezes A, igual a C. Conclusão daqui, né? Você percebe que você tem AB aqui, você tem AB aqui, então eu vou colocar isso em evidência, então vai ficar AB vezes MK2 mais NK1, e do outro lado fica C. Ora, a gente tem que o resultado disso aqui é o número inteiro, que nós vamos chamar de K, pertencente aos inteiros. Então, o C, de fato, é da forma de um número K vezes AB, como queríamos demonstrar. Aliás, podemos melhorar essa escrita, né? Isso implica, portanto, que AB divide C, como queríamos demonstrar. No item B, ainda da questão 5.8, é pedido que mostre que se o MDC de A e B é igual a 1, então o MDC de A vezes C e B é igual ao MDC de C e B. Então, nós vamos partir da seguinte hipótese, de que o MDC de A e B é igual a 1. Isso nos leva a um fato da existência de dois números M e N pertencentes aos inteiros, tais que é válido M vezes A mais N vezes B igual a 1. Então, essa aqui é a relação de Bezout que a gente vai utilizar. Então, além disso, nós queremos mostrar que se esse MDC bem aqui, que nós chamaremos de D1, e esse MDC bem aqui, que chamamos de D2, se eles são iguais, então nós conseguimos mostrar o que queríamos.
É claro que, para mostrar que D1 é igual a D2, precisamos do seguinte resultado, né? Precisamos mostrar que D1 divide D2 e que D2 divide D1. Daí, dessa forma, a gente consegue mostrar essa igualdade. Então, já chamando aqui de D1 o MDC de A, AC e B, isso aqui já vai nos trazer alguns fatos. O primeiro deles é que D1 divide AC. E se D1 divide AC, nós temos como informação daí que esse AC é da forma de um número, vamos imaginar aqui x1 vezes D1, onde esse x1 pertence aos inteiros. Então existe esse x1 multiplicado por D1, tal que isso seja igual a AC. De modo análogo, aparece aí pra gente que D1 divide B. Então, se D1 divide B, então B é da forma y1 vezes D1, onde esse y1 é um número inteiro. Então, dessas informações que nós temos aqui e da hipótese, ou seja, a hipótese que eu vou escrever bem aqui, que é de que MA mais NB é igual a 1, e se nós pegarmos essa hipótese bem aqui e multiplicarmos por C, nós já vamos ter algo interessante, que é o fato de que MAC, NBC é igual a C. Então, o que nos aparece aqui de cara? Que AC, que é igual a x1 vezes D1, e nos aparece B, que a gente acabou de ver que é y e D1. E daí a gente consegue concluir que D1 divide C. Bora fazer isso então algebricamente. Então vai ficar, no lugar desse AC, vai ficar x1 D1. No lugar aqui eu vou repetir o N e o C, e no lugar do B eu vou colocar y1 D1. Isso aqui é igual a C. Note que aparece o D1 aqui, aparece o D1 aqui, portanto D1 divide C. Então a conclusão aqui é de que D1 divide C. Agora, por que é interessante eu mostrar que D1 divide C? Porque se D1 divide B, nós anotamos bem aqui, e D1 divide C, então bora colocar isso. D1 divide B e D1 divide C, isso nos traz ao fato de que D1 divide o MDC de B e C, que é D2. Então, acabamos de mostrar uma das coisas que queríamos, que é de que D1 divide D2. Agora precisamos mostrar que D2 divide D1. Para tanto, vamos ainda usar a informação de que nós estamos chamando, acabamos de chamar aqui, bem aqui, que o D2 é o MDC de B e C. Então, apenas dessa informação aqui de que D2 é igual ao MDC de B e C, nós tiramos a informação de que D2 divide B e D2 divide C. Se D2 divide B e divide C, nós vamos concluir então que D2 divide o produto A vezes C. E daí, tendo o fato de que D2 divide o produto AC e D2 divide B, nós vamos ter então que D2 vai dividir o MDC de AC e B, que nós chamamos isso de D1. Portanto, acabamos de mostrar daqui que o D2 também divide D1. Portanto, D1 divide D2 e D2 divide D1. E daí a gente tira, a gente tira que D1 é igual a D2.
Como mostramos que D1 é igual a D2, então mostramos que se nós supormos A e B, o MDC de A e B é igual a 1, então a gente consegue afirmar que o MDC de A vezes C e B é igual ao MDC de C e B. E para finalizarmos nosso vídeo, vamos demonstrar a proposição 5.15. A proposição diz o seguinte: dados dois números inteiros A e B, temos que o MMC, tá anotado aqui com essa forma, tá, dentro de colchetes, existe esse MMC, e o produto desse MMC pelo MDC de AB é igual ao módulo de A vezes B. Então vamos fazer essa demonstração chamando primeiramente de D o MDC de A e B. Se eu estou chamando de D o MDC de A e B, isso implica que esse D divide o A e implica também que o D divide o B. Se o D divide o A, quer dizer então que o A é da forma K1 vezes D, onde esse K1 pertence aos números inteiros. De modo análogo, o D, aliás o B, é da forma K2 vezes D, onde esse K2 pertence também aos números inteiros. E mais ainda, tiramos desta informação que o MDC de K1 e K2 tem que ser 1. Eles devem ser primos entre si. E aí agora vamos chamar também de M, vamos batizar de M, o MMC de A e B. O que a definição de MMC nos fornece? Aqui nós podemos escrever esse M como sendo A vezes o número aqui que nós vamos chamar de P1, vamos chamar de P1, onde esse P1 pertence aos inteiros. De modo análogo, esse mesmo M pode ser chamado de P vezes um P2, onde esse P2 pertence aos inteiros. Daqui também temos que fazer essa ressalva que o MDC de P1 e P2 é igual a 1, eles são primos entre si. Aqui nós vamos pegar e igualar esta expressão com esta expressão, já que todos valem M. Então vamos ficar com A vezes P1 igual a B vezes P2. Observe que nós já escrevemos quem é A e quem é B aqui em cima. Como é que eles estão caracterizados aí? Então nós vamos escrever aqui no lugar disso, do A, vamos escrever K1 vezes D vezes P1. E aqui no lugar do B, vamos colocar K2 vezes D vezes P2. Então daqui nós tiramos, podemos dividir isso por D, dado que o MDC ele é um número maior ou igual a 1. Então podemos dividir isso por D. E aí nós tiramos então que K1 vezes P1 é igual a K2 vezes P2. Qual é a consideração que nós temos aqui? Falamos a priori que o MDC de K1 e K2 é igual a 1 e o MDC de P1 e P2 é igual a 1, ou seja, são primos entre si. O que isso aqui vai nos trazer de informação? Vai nos trazer o fato de que se K1 e K2 são primos entre si, então o K1 tem que dividir P2. E, mais ainda, P2 tem que dividir K1. De modo análogo, por esse mesmo raciocínio, nós vamos ter que o P1 vai ter que dividir K2 e o K2 tem que dividir P1. Destas informações, nós vamos tirar o seguinte fato,
de que K1 é igual a P2 e que P1 é igual a K2. Ou seja, se nós temos agora essas igualdades, nós podemos ir atrás do que estamos procurando. O que é que nós estamos procurando? Que M vezes o D é igual a vezes B. Perceba, o M nós chamamos de MMC e o D nós chamamos de MDC, e que isso dê o produto de A vezes B. Então vamos manipular um pouquinho que nós já temos até aí. Vamos começar pegando a expressão aqui A igual a K1 vezes D e B igual a K1 vezes e K2 vezes D. Vamos copiar isso para cá. Então percebam, se eu tenho que K1 é igual a P2, então eu posso substituir. Vou ficar com A igual a P2 vezes D. E aqui no lugar do K2, nós vamos poder substituir pelo P1. Então vamos ficar com B igual a P1 vezes D. Então onde é que eu quero chegar com isso? Nós já vimos então que esse A é igual a P2 vezes D. E temos informações de quem é esse P1 e quem é esse P2. Aqui nessas observações 1 e 2. Eu vou trazer isso para cá então, olha. Eu vou anotar isso em algum canto aqui. Eu acho que aqui embaixo. Colocar como observação. Vimos então que o M é igual a vezes P1. Daí a gente pode reescrever isso aqui como sendo P1 igual a M dividido por A. E vimos também que M é igual a B vezes P2. Isso aqui seria então P2 igual a M dividido por B. Vamos colocar essa informação aqui e esta nestas expressões e depois nós vamos trabalhar isso. O que significa, o que vai significar o A vezes B nesse processo. Então observe, aqui no lugar do P2 nós vimos que é M sobre B, aqui vai ficar vezes D, e aqui no lugar do P1 nós vimos que isso é M sobre A vezes D. Então se nós obtivermos aqui o produto de A vezes B, nós vamos ter então a seguinte conta, né? Vamos pegar isso e multiplicar por isso aqui. Então vamos ficar com M sobre B vezes D vezes M sobre A aqui vezes D. E aí observe que aqui embaixo eu tenho B vezes A. Então nós vamos ficar assim, né, com A vezes B. Então aqui embaixo vamos ficar com B vezes A. E aqui M vezes M dá M ao quadrado e D vezes D dá D ao quadrado. Moral da história, fazendo aqui uma multiplicação por B vezes A. Então vai ficar A B ao quadrado. E aqui M ao quadrado vezes D. Então observe que para que essa igualdade seja satisfeita, então nós temos que ter M vezes D igual a A vezes B, que era o que queríamos demonstrar. Agora eu não fiz essa consideração no início, de que isso só vai fazer sentido se o A e o B forem diferentes de zero. Então vamos considerar aqui que o B seja diferente de zero e o A seja diferente de zero. E o caso que o A e o B sejam igual a zero sejam trivialmente provados. Então era isso que tínhamos para mostrar hoje, e aí até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.